agradável para a gente. E a ideia é que você comece esse exercício de meditação treinando respiração. Então nós vamos primeiro abastecer o corpo de energia. Por mais que já tenhamos muita energia, a ideia é que você primeiro realmente consiga colocar mais energia do que você precisa nesse instante para que você tenha uma experiência realmente poderosa. Então, inspire e expire profundamente pelas narinas, de uma forma silenciosa, de uma forma precisa, ou seja, você está concentrado e você só coloca mesmo atenção na respiração. Inspire profundamente, solte o ar profundamente. Tanto a inspiração quanto a expiração devem ser profundas e muito conscientes, para que você sinta que você é capaz de se energizar utilizando esse ato tão simples que é a respiração. Então continue ali, inspire profundamente, expire profundamente. E sempre que você soltar o ar, produz uma descontração geral no seu corpo. É mais simples do que você imagina. Quando você solta o ar, você também deve relaxar os músculos do seu corpo todo. Começando pelos seus pés, pelas pernas, depois do tronco, os braços e por último a cabeça. A ideia é que você, soltando o ar, você também passa essa mensagem de aquietamento, de descontração para todo o seu corpo. Então continue ali, inspirando profundamente, soltando o ar profundamente. Quando você inspira, você se energiza muito, você traz aí o oxigênio, traz o alento da vida para dentro de você, e quando você expira, você descontrai. Como se você fosse acumulando dentro de você um estado de abundância, de muita energia, de muita disposição, de muita capacidade de realização. Continue assim por mais alguns instantes, sem pressa, sem ansiedade, sem cobrança, apenas a sua respiração profunda. E para você realmente exercitar aí um domínio sobre o ato de respirar, você vai incluir uma pausa na retenção, com os pulmões cheios de ar, ou seja, entre a inspiração e a expiração, você para com os pulmões cheios de ar e sustenta essa grande quantidade de ar, essa grande quantidade de energia aí dentro do seu corpo. Então segure o ar nos pulmões por alguns instantes e depois solte. E quanto tempo você deve ficar aí segurando o ar nos pulmões? Se você contou 5 segundos inspirando, você segura por 10. Segura sempre o dobro do tempo que você levou para inspirar. Se você levou 4 segundos inspirando, segura em 8 segundos com os pulmões cheios de ar e depois solta no mesmo tempo da inspiração. Então, se inspirou em 5, segura em 10, solta em 5. Se inspirou em 4, segura em 8, solte em 4. Agora, fique atento só se você não está inspirando muito devagar e essa retenção fica muito longa e você fica sem ar ou fica ofegante. É melhor que você vá aumentando progressivamente do que aumente de uma vez e realmente perca o fôlego e atrapalhe toda a sua concentração no exercício de respiração. Vamos lá, respira num tempo confortável, segura o ar no dobro, depois solta o ar no mesmo tempo. Em cada fase da sua respiração, você deve fazer uma mentalização, ou seja, você deve trazer um exercício de presença aí para cada um dos elementos. Então, durante a inspiração, você somente deve estar muito consciente no que diz respeito a você se energizar, a você captar as melhores energias que estão aí abundantes e disponíveis para você. Que energias são essas? Oxigênio é energia. Quando você coloca o ar para dentro, você está captando o oxigênio, está energizando, está colocando um elemento poderoso aí para o seu cérebro funcionar bem, para as suas células funcionarem bem. Durante a retenção com o ar, enquanto você estiver aí segurando o ar nos pulmões, você vai apenas imaginar. Isso já acontece automaticamente, mas você vai dar um reforço de intenção. Você vai imaginar que essa energia que você colocou para dentro, ela vai se espalhando por cada uma das células do seu corpo, vai energizando intensamente o seu corpo. E ao soltar o ar, como eu comentei agora há pouco, você descontrai, você solta, você alivia tensões e permite que o seu corpo entre num estado aí de descontração. Isso é muito importante, vai favorecer a meditação daqui a alguns instantes. Essa técnica de respiração você deve usar em todas as circunstâncias onde você precisa de uma energia extra.
Ela visa te energizar e ao mesmo tempo te descontrair. E ele é muito simples, você vai apenas usar o ritmo 1, 2, 1, mentalizando exatamente como eu acabei de te ensinar. Então, depois de uns bons minutos aí, inspirando, segurando, soltando, você já está mais apto a fazer um exercício de meditação. Então agora você vai deixar sua respiração livre, então você vai apenas inspirar e expirar pelas narinas. Você vai colocar as suas mãos aí de uma forma que elas fiquem mais quietas. A ideia é que você, ao aquietar as mãos, também gere um aquietamento completo do seu cérebro. Então, coloque uma mão sobre a outra e ambas as mãos sobre as pernas ou sobre os seus pés. Os homens vão colocar a mão direita sobre a palma da mão esquerda, as mulheres o contrário, mão esquerda sobre a palma da mão direita. Feche os olhos e mantenha uma respiração nasal e consciente. Quanto mais certeiro for o exercício, quanto mais foco você colocar no seu exercício de meditação, menos tempo você precisa ficar nele. Muitas pessoas dizem que meditam bastante tempo, mas ficam ali pensando durante bastante tempo. Coloque nesse momento num estado de muito foco, de muito aquietamento. Você acabou de colocar muito oxigênio, muita energia para dentro do seu corpo. Apenas nesse instante, imagine essa energia circulando por todo o seu corpo. Então, com os olhos fechados, o tronco ereto, as mãos apoiadas uma sobre a outra, apenas imagine essa grande quantidade de energia circulando pelo seu corpo inteiro. O seu sangue energizado, oxigenado, potencializando suas faculdades intelectuais, favorecendo o seu cérebro a funcionar melhor, em mais potência. E por que você deseja isso? Para que você consiga ter mais poder de decisão, mais controle emocional, mais foco quando você realmente precisa. Então vamos lá, mantenha uma inspiração nasal profunda. Ao soltar o ar, sempre descontrai o seu corpo e traga atenção para as suas mãos. Apenas sinta suas mãos apoiadas uma sobre a outra, pousadas sobre as pernas ou sobre os seus pés, e sinta a sua capacidade de aquietar as mãos, de silenciar todo e qualquer movimento das suas mãos. Essa é uma forma de você treinar um foco usando o seu corpo físico, um foco realmente físico, tangível. Não tem segredo algum, apenas não mover mais nada das suas mãos e, preferencialmente, não mover mais nada do seu corpo. Mantenha-se imóvel, apenas consciente, prestando atenção nas suas mãos quietas, imóveis, no silêncio que você é capaz de criar com o seu corpo, por alguns instantes com os olhos fechados. Concentre-se nessa sensação de estabilidade, de aquietamento gerada pelo aquietamento físico do seu corpo todo, mas principalmente das suas mãos. As nossas mãos, elas têm uma habilidade de perceber o mundo, de construir o mundo muito grande. Então, nossa habilidade de sentir o mundo, de perceber o mundo e de atuar sobre o mundo é uma ferramenta muito poderosa e ativa muito o nosso cérebro. Quando você aquieta as suas mãos por alguns instantes, você amplia a sua capacidade de aquietar boa parte do seu cérebro. Apenas um convite para você meditar, para você aquietar. Sinta que esse aquietamento das suas mãos, esse aquietamento físico, começa a se expandindo a elementos mais sutis ainda, como se você nesse instante pudesse se concentrar no sentimento, na emoção, da quietude, do prazer, do controle emocional. Como se você pudesse equalizar aí todas as sensações, todos os sentimentos que você processa dentro de você. Como se nenhuma sensação mais importasse. Como se você pudesse se abstrair de todas essas sensações e ficar ali, apenas nas suas mãos, com elas imóveis, quietas, por alguns instantes. Nós somos capazes de gerar inúmeras emoções, transformar essas emoções em sentimentos e até mesmo em comportamentos. Escolha nesse momento desativar um pouco essa área, esse processo de captação, de percepção do mundo. Você acabou de aquietar fisicamente as suas mãos, agora aquiete as suas emoções, como se você pudesse anular provisoriamente a sua capacidade de perceber, de sentir,
de gerar qualquer sentimento, emoção, comportamento. Silencie a sua habilidade de sentir por alguns instantes. A ideia é que você, ao escolher silenciar, você potencialize esse sentir depois que você finalizar o seu exercício de meditação. Se ficar difícil para você silenciar os seus sentimentos, escolha apenas um. Toda vez que você tiver dificuldade de silenciar algo, seja o seu corpo, sejam suas emoções, sejam os seus pensamentos, escolha um, tal como fizemos com as nossas mãos alguns instantes atrás. Você silenciou as mãos e ficou ali nas suas mãos por alguns instantes. Então, busque um sentimento de aquietamento, um sentimento de paz, um sentimento de abundância, de que você está preenchido com tudo aquilo que você deseja. E silencie a sua habilidade de sentir por alguns instantes. Uma vez que você consiga fazer isso, por alguns instantes, você vai agora silenciar a sua mente. Você vai criar um silêncio dos pensamentos. A mente foi treinada para pensar, para dispersar, para trazer variedade. Nesse momento, você vai exercitar silenciar a sua mente. Então, mantenha o tronco ereto, as mãos ainda em concha, uma sobre a outra, os olhos fechados, a respiração profunda. Você precisa de todos esses elementos anteriores que construímos até agora para sustentar a mente mais quieta. Então você vai sustentar as suas mãos imóveis, vai sustentar a sua respiração profunda, vai sustentar esse sentimento de paz, de aquietamento, de estabilidade, por mais alguns instantes. E agora você, ao silenciar a sua mente, vai fazer tal como fizemos com o nosso corpo físico, aquietando as mãos, tal como fizemos com as nossas emoções, nos concentrando num único sentimento. Você vai se concentrar num único ponto, uma técnica muito antiga chamada Ekagrata. Você vai imaginar verdadeiramente um ponto à sua frente. Se você tiver dificuldade de imaginar, abra os olhos e encontre um ponto, qualquer ponto. Pode ser uma depressão na parede ou um ponto no canto, qualquer coisa. Concentre-se nesse ponto por alguns instantes. E você vai agora treinar um foco laser nesse ponto, abstraindo-se de todo o resto, como se você não quisesse ver, processar, acessar mais nada além desse ponto. Concentre-se nesse ponto. É normal dispersar, é como se pensar fizesse parte do processo de meditação no início, mas depois de um tempo você consegue sustentar a atenção nesse ponto por bastante tempo. Concentre-se no ponto, abstraindo-se de tudo. Mantenha a mobilidade do corpo, não movimente-se. Mantenha o aquietamento das emoções, permita-se escolher não sentir nada nos próximos minutos. Eu vou ficar 1 minuto em silêncio para que você possa se concentrar um pouco mais nesse exercício de atenção ao ponto, silenciando a sua mente, aquietando-a por completo. Medite. Lembre-se que é normal pensar, mas o que você deseja agora é se concentrar. Sustente a atenção no ponto por mais alguns instantes. E permita-se nos próximos instantes ir se separando desse ponto, como se você pudesse até mesmo se abstrair do próprio ponto e cultivar o pleno silêncio. Um aquietamento verdadeiramente completo, onde, como se você não precisasse nem do ponto para se manter quieto, estável e imóvel.
Sustente esse silêncio por mais alguns instantes. Sustente o silêncio físico com as mãos quietas, a respiração lenta, silenciosa e profunda, as emoções quietas. Talvez agora nem mais o ponto faça parte do seu exercício, como se você pudesse, por alguns instantes, abraçar o vazio, como se você pudesse se dissolver no vazio completo. Sustente o silêncio mental, os olhos fechados, por apenas mais alguns segundos, sem nada na sua mente. Depois desses gostosos instantes em silêncio, em aquietamento completo, finalize o seu exercício de meditação e concentre-se nas sensações que você gerou até agora. Então a ideia aqui é que você, mesmo que você não tenha acompanhado a meditação completa desde o início, mas uma boa parte, que você possa tangibilizar aí num estado. O que você sente agora? Como que você está nesse instante? Que você possa fazer essa autoavaliação nesse momento. E se quiser, até que me escreva nos comentários para eu ter uma ideia do que isso está gerando em vocês.